Muito obrigado, meu Deus. E se essa for a sua vontade, estarei pronto para cumprir com mais um mandato de deputado federal. Presidente da República, para cumprir com mais um mandato de deputado federal. Presidente da República, com mais um mandato de deputado federal. Vou explicar para vocês por que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceu com folga o debate presidencial de ontem na Rede Globo de televisão. Bom, foram aferições científicas feitas por dois institutos, um deles a Quest e outro o Atlas Intel. Nos dois casos, o Lula se saiu muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o debate antes de mostrar os números. O Jair Bolsonaro entrou muito nervoso, entrou contando uma mentira, inclusive falando em salário mínimo de R$ 1.400, fora de qualquer previsão orçamentária. Prometer, qualquer um pode prometer. Mas a questão é que ele não aumentou o salário mínimo durante os seus 4 anos de governo, não houve aumento real, e o ex-presidente Lula bateu muito bem nesse ponto. O Lula também soube administrar muito bem o seu tempo, diferentemente do que aconteceu na Bandeirantes, em que num bloco ele ficou sem tempo para responder o Bolsonaro, então ele não perdia tempo com as provocações bastante agressivas feitas pelo Jair Bolsonaro. Pelo conhecimento de quem acompanha esses debates, o público não gosta muito de quem assume uma postura muito violenta, muito agressiva. O Bolsonaro estava descontrolado, como disse o Lula, ele estava descompensado. Em 2 momentos ele quase caiu no palco de tão nervoso que parecia. Quando terminou o debate, ele inclusive interrompeu abruptamente uma entrevista porque não gostou de ser questionado por uma jornalista da Folha sobre mentiras que contou a respeito da visita do ex-presidente Lula ao Complexo do Alemão. Só que, enfim, a imprensa toda aqui que acompanhou a agenda, acompanha a política do Rio de Janeiro, sabe que quem organizou aquela agenda foi o René Silva, comunicador que, enfim, a imprensa todos conhecem há 10, 12 anos aqui no Rio de Janeiro. Então eu queria saber por que o senhor tem insistido nessa informação, nessa mentira de que ele organizou... Você tem moral para chamar de mentiroso? Essa informação Você tem moral para chamar de mentiroso? Essa informação é mentira. O senhor está repetindo essa informação. Presidente, soberania na Amazônia, por favor. Esse nervosismo ficou patente. E o Lula muito tranquilo. As pessoas olhavam para o Lula e enxergavam um presidente da República, um estadista querendo oferecer propostas para o país. Quem olhava para o Bolsonaro vinha um mentiroso profissional, um propagador de mentiras, de preconceitos, de violência, na tentativa permanente de tentar descontrolar e intimidar o ex-presidente Lula. Então vamos trazer aqui os dados. Vou começar aqui então pelo levantamento da Quest, né? Quem venceu o debate na Globo? Veja o resultado do monitoramento em tempo real feito pela Quest, né? Bom, vermelho são menções negativas nas redes e o azul, menções positivas. Bolsonaro teve 64% de menções negativas, 36% de reações positivas apenas, né? Lula teve 51% de menções positivas e 49% negativas. Então, claramente, o ex-presidente Lula venceu, né, de acordo com a interação dos internautas brasileiros. Mas tem um levantamento que eu considero mais importante, porque o voto já está bastante consolidado. O eleitor do Lula vota 13% e o eleitor do Bolsonaro vota nele, né? Isso já está aí para mais de 91%, 92% dos eleitores. Onde é que está a disputa? A disputa se dá entre os indecisos, né? A Atlas Intel, que é um outro instituto de pesquisa, faz grupos focais entre os indecisos. Então você reúne lá pessoas que votaram no primeiro turno, mas não votaram nem em Lula nem em Bolsonaro. Eles são colocados numa sala, acompanham o debate e são questionados sobre quem está vencendo cada um dos blocos, né? Então vamos ver como é que foi o resultado da Atlas Intel. Pessoas que votaram na Simone Tebet, 61% desses eleitores disseram Lula foi melhor, né? E 35% consideraram que Jair Bolsonaro foi melhor. No caso do Ciro Gomes, 51% para Lula, 26% para Bolsonaro. E naqueles que não votaram no primeiro turno, 40-20. O resultado ponderado é que o Lula teve uma boa vitória também entre os indecisos, ou seja, ele tende a ampliar a sua diferença, que foi de 6 milhões de votos no primeiro turno, para algo ainda maior no segundo, né? Então, como é que foi o balanço final? Vou botar aqui uma matéria que a gente já publicou no Brasil 247. Integrantes da campanha de Lula comemoram vitória no debate, enquanto bolsonaristas acham que houve empate. Se os bolsonaristas estão dizendo que houve empate, é porque eles também têm pesquisas internas, eles também sabem que perderam, né? Destaco também uma situação bizarra, que foi o direito de resposta autoconcedido pelo William Bonner, né? O Bolsonaro não consegue participar de qualquer discussão pública sem agredir alguém. Então agrediu o âncora da Globo, disse que ele pode ser ministro do Lula, etc. e tal. E o Bonner, mais uma vez, disse: Lula é inocente, mas não tiro isso da minha cabeça, tiro isso de decisões do Supremo Tribunal Federal. Então Lula também teve esse grande momento
que foi o William Bonner, mais uma vez, na Globo, para milhões de pessoas que assistiam a esse debate, atestando a sua mais completa inocência. A percepção geral é essa: Lula venceu, Bolsonaro perdeu, esgotam-se as armas do bolsonarismo, teremos aí 24 horas, talvez 48, sábado e domingo, de muita mentira, muita fake news, mas o eleitor brasileiro está vacinado e tudo indica que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva caminha para o seu terceiro mandato presidencial.